além da parcela alocada para fazer frente ao risco de crédito, nós temos as outras parcelas que compõem o patrimônio de referência exigido mínimo, que a resolução 3.490 impõe aos bancos, que são as seguintes parcelas. PECAM, parcela relativa à exposição ao câmbio, o risco de moeda estrangeira, o risco cambial. PEJUR, parcela referente à exposição ao risco de taxa de juros. Vejam, portanto, que mesmo títulos públicos federais, como nós já vimos que tem risco de mercado, porque eles são sensíveis à variação da taxa de juros, o banco terá que alocar capital para fazer frente às eventuais desvalorizações de títulos públicos em função de alterações na taxa de juros. Ainda compõe o patrimônio de referência exigido a PECOM, que é a parcela para fazer frente ao risco de commodities, aplicações em derivativos baseadas em commodities. PACS, que é a parcela referente ao risco de variação dos preços das ações. E aí tem um detalhe importante. Estas ações que serão contabilizadas e o banco é obrigado, a instituição financeira é obrigada a alocar dentro do patrimônio de referência exigido uma parcela para fazer frente à desvalorização das ações, são as ações chamadas que estão na carteira de negociação. Ou seja, ações que a instituição financeira possui como uma aplicação financeira, que ela pode vender a qualquer momento. Outros títulos também são classificados em função de estarem ou não na carteira de negociação. Mas, particularmente, o risco de ações é focado nas ações que estão na carteira de negociação. Porque, por exemplo, uma instituição financeira que detém ações de uma empresa que é a sua controlada, vamos dar um exemplo. O Itaú controla a Itautec. O Itaú tem a maioria das ações da Itautec, mas não, essas ações da Itautec, que são de propriedade do Itaú, não estão na carteira de negociação. Porque o Itaú não tem nenhum interesse, nenhuma disposição em vender aquelas ações. No ativo, as ações da Itautec estão praticamente no imobilizado. Porque é um investimento, é uma participação numa controlada. Então, estas ações não estão focadas no chamado risco de preço de ações, porque não há determinação, não há disposição para que aquela empresa, para que a possuidora, a instituição financeira possuidora, venda as ações. Quando a instituição financeira tinha ações no seu investimento imobilizado, investimento de longo prazo, e resolve vendê-las, ela tem que transferir primeiro para a carteira de negociação e aí readequar o valor ao chamado valor de mercado. Aí sim, essas ações passam a entrar no cálculo da parcela do patrimônio de referência exigido relativa ao risco de preço de ações. E temos ainda a parcela de capital alocada para fazer frente ao risco operacional, que é a chamada POPR. OPR, operacional. Essa parcela
não é muito simples de ser calculada. Porque como é que eu vou calcular qual é a probabilidade de perda futura em função de fraude, em função de erros de pessoas, de falhas de sistemas? Então, normalmente o que as instituições financeiras fazem e o que o próprio Conselho Monetário Nacional e o Banco Central orientam é que a instituição financeira tenha um levantamento do seu histórico passado em relação ao risco operacional e calcule a probabilidade futura de continuação de ocorrência desse tipo de evento. Outra coisa que, claro, as instituições financeiras fazem permanentemente para gerenciar o risco operacional: melhorar os seus processos, melhorar os seus controles internos, melhorar o sistema tecnológico. Mas vamos ter claro o seguinte: quando melhora o processo, quando muda o processo e quando muda o sistema tecnológico, num primeiro momento, o risco operacional, ao invés de diminuir, ele aumenta. Porque o risco operacional não é causado por erros de pessoas ou por falhas de sistemas. Ora, quando você muda a forma de trabalhar, num primeiro momento as pessoas não estão acostumadas a trabalhar daquela forma nova. Então vão cometer mais erros do que estavam cometendo antes, até se acertarem, e aí sim aquele processo vai andar mais redondo. Mas naquela fase de implantação, o risco operacional aumenta. Mesma coisa no sistema tecnológico. Quando uma instituição muda o sistema de tecnologia, no momento que ela implanta o sistema novo, normalmente dá problema. E não adianta. O sistema é testado em ambiente separado, em ambiente segregado, inúmeras vezes, exaustivamente. Mas quando vai para a produção, quando vai para a realidade, sempre aparece um problema que não tinha sido detectado antes. Aí você tem que corrigir. Então também é comum que na implantação de sistemas novos, ou de processos de trabalho modificados, num primeiro momento o risco operacional aumenta. Em sequência, quando aquele sistema estiver funcionando de forma mais adequada, quando o processo já tiver sido entendido e absorvido pelas pessoas, o risco irá reduzir-se, porque as pessoas vão trabalhar melhor, o sistema vai funcionar melhor. Então, para o gerenciamento do risco operacional, além da alocação de capital, além da melhoria contínua dos processos de trabalho e dos sistemas tecnológicos, nós precisamos ter uma área interna, a chamada área de controles internos, que foque na verificação, na análise e na minimização do risco operacional. Não encosta nessa bolinha, não. Deixa eu passar. Tenta usar outra caneta, professor. PowerPoint. Isso se chama compliance. O que é compliance? Compliance, também chamada de conformidade, é um estado de aderência às leis, normas internas e externas e regulamentos diversos. Ou seja, é a criação de uma cultura de seguir as normas, de trabalhar direito para evitar o risco operacional. Porque se todos seguirem os regulamentos, as normas e as leis, o risco operacional será muito menor, a possibilidade de falhas, de erros, será muito reduzida. O objetivo da compliance, também chamada de conformidade, é garantir, assegurar que os produtos, serviços e atividades da instituição financeira estejam de acordo com as leis, normas e regulamentos aplicáveis, com as determinações dos órgãos reguladores e com
às políticas e procedimentos internos. Vamos ler juntos que a compreensão da importância da atividade de compliance ampliou-se com a divulgação dos 25 princípios para uma supervisão bancária eficaz, o Acordo 1. No Acordo 1 já se falava em compliance em controles internos. O princípio número 14 dizia o seguinte: os supervisores da atividade bancária devem certificar-se que os bancos tenham controles internos adequados para a natureza e escala de seus negócios. Estes controles internos devem incluir arranjos claros de delegação de autoridade e responsabilidade, segregação de funções que envolvam comprometimento do banco, distribuição de seus recursos e contabilização de seus ativos e obrigações. Esta ideia da segregação de atividades é um dos pilares do Acordo de Basileia e foi reforçado no Acordo de Basileia II, porque é uma das principais formas de minimizar o risco operacional. Se acontecesse segregação de atividades lá no Banco Barings, ele não teria quebrado. Porque aquele rapaz que operava, teria alguém que iria controlar a sua operação, teria um supervisor que iria impor limites de alçada para a sua atividade. A ideia da segregação de atividades é a seguinte: quem executa não verifica, e quem verifica não executa. E um não pode estar subordinado ao outro. Porque com isso, nós temos efetivamente controles internos que funcionam. Porque como as atividades, as funções são segregadas, a função de operação não está vinculada à função de verificação. Quem verifica não está subordinado a quem opera. Então ele tem mais independência para alertar, para apontar os erros antes que se tornem efetivamente fonte de prejuízo. E para isso a gestão maior, a diretoria da instituição deve estar aberta a receber as observações da área de compliance e alterar os processos para garantir a segregação de funções. Salvaguarda dos ativos, os ativos devem ser custodiados de forma adequada. E funções apropriadas e independentes de auditoria interna e externa e de compliance para testar a adesão a esses controles, bem como leis e regulamentos aplicáveis. E aí é importante distinguir. Compliance não é a mesma coisa que auditoria. A auditoria, ela é episódica. O auditor, de vez em quando, vai lá na unidade, vai na agência, vai na área interna do banco e faz uma auditoria, analisa todas as operações realizadas num determinado período. Normalmente ele analisa por amostragem. Se detectou alguma coisa, vai mais fundo. Mas essa análise que é feita do auditor é uma análise profunda. A análise da compliance, ela é cotidiana. Não é tão profunda quanto a auditoria, mas ela acompanha os elementos principais, principalmente a chamada conformidade documental, ou seja, os documentos estão de acordo com aquilo que as normas, leis e regulamentos exigem. O contrato está assinado. Os comprovantes de residência, de renda do cliente foram anexados ao processo. Isso é atividade de compliance. A compliance permite uma visão detalhada aonde os problemas operacionais ocorrem. Isso gera maior credibilidade da empresa, porque ela consegue corrigir os problemas antes que se tornem transtornos para os clientes e que provoquem prejuízo para a empresa, e o que a torna mais competitiva.